Olá, eu sou Max Geringer e esse é o podcast Giro Industrial. Nosso objetivo é conversar com empresários que têm histórias que devem ser contadas e sempre repetidas. O nosso convidado de hoje é o senhor Heitor Vilela. Senhor Heitor, que ano o senhor nasceu? 1938. No meio do caminho da ditadura Vargas. Foi. É o que hoje em dia a gente chama de faz tempo. Aonde o senhor nasceu? Eu nasci no estado do Rio, numa fazenda de café e leite, e ali fui criado até quase os 7 anos, quando fui interno. Aí o senhor mudou para... Juiz de Fora. Para um internato com 2 professoras, que eram as idealistas, e que puxaram bastante. Inclusive, aquela ideia da reguada, que já era naquele sistema. Bom, segundo a senhora minha mãe, ela ajoelhou em milho. Então deve ser uma época aí de tinha palmatória também, né? Reguada até que não... Era moderno. Era moderno. O senhor era um bom aluno, senhor Heitor? Não. Não. Eu era muito... Como estudante, eu era um bom atleta, um bom esportista. No início, eu não era, não. Aliás, a primeira vez que eu fui à aula, no grupo da fazenda, eu pulei a janela e voltei para casa. Então, na minha época, não tinha esse... Vai estudar, não é divertir, não. E a gente via sempre o estudo como um negócio difícil. Negócio que não era ruim, chato. Então, tive que passar por essa época. Bom, mas o senhor continua estudando. Eu acho que a sua família, desde cedo, decidiu que o senhor ia estudar tudo que tinha direito. Isso. Depois do internato, o senhor fez que curso? Eu fui interno no primário ainda, depois fui transferido, eu fui para o Rio, ex-aluno marista, internato também, 5 anos. E aí tive um período de 3 anos muito gostoso. Eu fui para Juiz de Fora estudar o contador, e pela primeira vez num colégio misto. Eu falei, isso aqui é uma maravilha. Contador, como é que o senhor decidiu fazer contabilidade? Devia ter um monte de cursos que o senhor podia escolher. Na verdade, eu não queria fazer mais nada, não. Os tios maternos, eles eram boiadeiros. O meu avô materno era um empresário, tinha um sítio e tinha 11 filhos, deixou um sítio para cada filho, e com boiadeiro. Eu olhava aquilo, era gostoso. Eu sempre andava a cavalo com meu pai, mas voltava para o mesmo lugar. E eles não, eles andavam 100 quilômetros comprando gado e mandando para Mendes. Então era uma aventura, isso aí me motivava. Eu ia estudar o quê? Nada. Tá bom. Eu acho que quando nós conversamos um pouco previamente, o senhor disse que tinha tantas opções que ficou confuso. Principalmente porque meus tios, da parte de pai, 5 tios, todos eram empresários, mas nenhum tinha estudado para ser empresário. Até um médico se tornou banqueiro. Então, eu quero ser igual a eles, mas não passava pelo estudo, eles não estudaram aquilo. Isso me confundiu um pouco. E o senhor tinha 17 anos, né? Isso. Eu acho que o senhor concorda, com 17 anos todo jovem é confuso. É muito difícil ter uma visão clara do que eu quero na vida, a não ser que já venha de uma família. O avô é médico, o pai é médico, o filho fica médico, né? Mas o resto, que tem muitas opções, fica confuso. É bom ficar confuso. Aprende-se alguma coisa na confusão. Mas eu me sentia assim um pouco. Meu irmão, desde criança, queria ser engenheiro. Mas e você? Não sei. Não, o senhor queria ter um carro, né? Sim. Uma vez meu pai, eu vou dar um apartamento para cada filho. Eu falei, eu não quero, eu quero um carro.
Então, quando você formar e conseguir um emprego, eu te dou o carro. E, naturalmente, que era um Volks 60 novinho, mas entre um Volks 60 e um apartamento, eu levei um prejuízo enorme, mas foi um prejuízo gostoso, porque o carro me deu muita liberdade. Eu não vou perguntar que tipo de liberdade, mas fica a critério de cada um o entendimento. Aí o senhor vai fazer um curso superior, não vai? Como eu descobri, meu tio, que era empresário, também fez um curso na Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. E eram todos meus amigos, os tios. E esse falou, Heitor, eu fiz um curso e agora tem um curso universitário na Fundação. Acho que você vai gostar. Mas antes, eu tinha feito um teste vocacional na Fundação Getúlio Vargas com o professor Miri Lopes. E aí foi uma maravilha, porque eu nem sabia o que era teste vocacional. Cheguei lá, tem o portão da Fundação ainda é o mesmo, lá no Rio, onde eu entrei perdido e saí encontrado. Eu vou fazer Fundação Getúlio Vargas, administrador de empresas. O problema passou a ser como é que eu vou passar nesse concurso. Aí pedi ao meu pai e ele estava sempre, para investir na gente, ele estava sempre disposto. Então, não, pode contratar as professoras. E eu contratei uma professora de português, mulher fora do comum. Disse, você vai passar. Eu era muito fraco em português. Ele disse, olha, Os Sertões de Euclides da Cunha, toma, leia e faça resumo, leia e faça resumo. Que horror! Era um livro bem espesso. Depois, os que estavam no índex, eu fui lendo todos. Talvez por isso ela quisesse me motivar. Então, O Admirável Mundo Novo, de Huxley. Huxley, isso mesmo. De vez em quando vai. Esse também foi uma maravilha. Naqueles anos, o Huxley já falava que ia programar produção de soldados. O bebê era programado, você vê, em 1950 e poucos ele escreve isso. E, naturalmente, foi para o índex, mas era muito bom. Muito bom. Bom, aí o senhor arrumou um emprego, não foi? Formei. Não, aí eu. Bom emprego. Bom emprego, né? Bom emprego. Bom emprego. Bom, eu fiz na fundação, eu comecei como um dos últimos da aula, não fui veterinário, e terminei como quarto lugar. Eu fui crescendo, porque eu me senti motivado pelos professores, muito bons. E quando formei, a ESSO veio fazer uma triagem, queria 4 alunos. Contratou, eu fui um dos 4. Fui trabalhar na ESSO no dia 2 de janeiro, ganhei meu carro, morava no Rio, morava em Copacabana. O aterro do Niemeyer era só para mim, porque o ônibus não podia passar por lá. Então, saía da ESSO e ia jogar vôlei na praia. Então, maravilha. E isso durou 3 anos, né? 3 anos. E o senhor teve uma bela carreira dentro da ESSO, com oportunidades futuras, ganhava bem, Isto. tinha tempo livre, se divertia, ganhava bem. Okay. Isto. E aí, com tudo isso, uma grande empresa multinacional, um belo salário, perspectivas de carreira, o senhor resolve abrir uma empresa. Que bicho mordeu o senhor? Bom, a ESSO realmente uma grande oportunidade. Mas a ESSO era tão forte que a gente ia... Hoje nós vamos almoçar na filial, era na Embaixada Americana. E falei, olha, eu vim aqui para trabalhar, vocês me dão um serviço, eu quero trabalhar. Calma, calma. Eles me dão de sorriso, smile. Calma, calma. Não, mas eu quero trabalhar, senão eu vou embora porque eu depois não saio daqui. Vocês me aumentam o ordenado, exigem pouco. Me deu tempo livre. Detesto empresa assim. Calma, calma que você está sendo preparado para ser um executivo internacional. Aí eu realmente
passei a vida toda como estudante fora de casa. E eu queria muito conviver com os meus pais. E isso, não, eu não vou para... Era encantador como carreira ser um executivo internacional. Mas eu só tinha aquela oportunidade para viver com os meus pais. Então eu falei, eu vou sair e montar um negócio para mim. O senhor tinha 25 anos. E montei uma cartonagem. Comecei a fazer caixa de papelão ondulado. Quer dizer, pouca máquina, era eu e mais um, a nossa indústria. Depois admitimos umas 2 meninas para dobrar a caixa. E dobrou o número de funcionários, né? Aumentou 100%. Mas nos primeiros meses eu não vendi nada. E sobrevivi porque era solteiro e morava na casa do meu pai. E tinha investido tudo que eu ganhei na ESA. Mas pegou fogo na J. Costa Ribeiro, que era uma grande fábrica de papelão ondulado. E eu tinha dado cartão para quase os empresários do Rio. Aí me chamaram, sua chance chegou. E eu comecei a vender para eles. 90 dias depois, eles tinham voltado a trabalhar e falaram, não vamos poder te dar mais tanta, mas nós deixamos uma cota para você. Falei, tá ótimo, é o que eu preciso. E aí passou a ser... problema é conseguir a chapa de papelão para fazer a caixa. E não me davam chance de aumentar, porque tudo vendido. E tinha um detalhe, era faturamento 25 dias fora o mês. Aí eu falei, poxa, mas então quer dizer que ninguém queria os últimos dias. Falei, olha, se você me der tudo dos 5 dias que ninguém quer comprar, porque não tem prazo, era o fora o mês. Não, se você quiser os últimos dias, eu faturo para você. Falei, então os últimos 5 dias são meus. Eu passei a ter papelão de sobra. Isso foi uma alavancagem, uma... Sorte, foi sorte. Exato. E, bom, agora continuou. Eu preciso de papel, papelão e caixa. Só que o investimento em papel é muito alto. Aí eu fui nos meus tios, que eram empresários, e eu sempre relatava, ia lá conversar com eles, admirava, e eu vou entrar no setor de papel, mas eu precisava que o senhor me apoiasse. Não apoiamos. Quanto você quer? 1 milhão se eu entrar. Tá bom, pode contar. E o último, que era um exportador de café, Azaria, muito meu amigo também, Heitor, você pode entrar, que o que faltar eu entro. Quer dizer, olha como eu tenho que ser grato às pessoas que me deram chance. Montei a fábrica. Era uma fábrica muito pequena. O que montou, a hora que saiu o papel, ele teve um infarto e morreu, porque era muito pouca produção. De qualquer forma, o senhor começa num ano que... Difícil. Não era o melhor ano para começar, mas começou. Comecei. Começou. E difícil o início, muito difícil. Ok. Foi um acidente com o outro que me deu chance. Mas em um ano dobrou o número de funcionários de 2 para 4. Quer dizer, já era uma indicação de que o futuro ia ser brilhante. Quantos empregados tem a tem mais de 1.000. Mais de 1.000. Mais de 1.000. O senhor Heitor, ele é o que a gente chamaria de uma figura emblemática, se o senhor gosta do adjetivo, porque eu fiz um levantamento em jornais de 1963, sessão de anúncios, sessão tudo, um monte de jornal do Rio de Janeiro, de São Paulo. É claro que não é uma pesquisa rigorosamente científica, mas estima-se que das empresas familiares brasileiras que existiam em 1963, mais de 90% não existem mais. A sua não só existe, como o senhor continua à frente dela. Isso é ser emblemático. Então, essa palavra eu não vou usar para mais ninguém. Impressionante, senhor Heitor, é impressionante. Então, vamos lá. O senhor passou... Eu estava pensando aqui quantas crises
e quantos grandes momentos o senhor viveu na vida. Se você se lembra lá do milagre econômico brasileiro, por exemplo, que se vendia qualquer coisa a qualquer preço, né? Aí vem o plano cruzado, que parecia que ia dar certo e depois deu muito errado. Depois veio o plano Collor, que parecia que ia dar errado e deu mesmo, né? Aí veio o plano real, né? E o senhor dirigindo a empresa. Um monte de coisa acontecendo ali fora. E eu imagino que a gente deve ter sorte, eu brinco com a sorte, porque tem gente que tem muita sorte. Mas chega uma hora que a crise pega. E o senhor teve um problema desse, não teve? Vários. Teve um de... eu pedi recuperação judicial. Que era concordata. Que era concordata, é isso mesmo. É mais inteligente um pouco, porque a concordata induzia o sujeito a dar o devo no outro. E a recuperação judicial foi feita para dar uma chance às empresas de recuperarem. Que ano foi isso? Tem uns 10 anos atrás. Eu tive problemas sérios, por exemplo, cortaram a minha energia na Revolução de 64. E eu fui lá, o comandante pediu, olha, o senhor não precisa de 100, eu já tinha 100 colaboradores, o senhor não precisa de 100 para ajudar na sua tropa, não? Ué, por quê? Porque eu não tenho energia e eu preciso de ajuda. O senhor deve dar energia, senão posso oferecer a minha tropa. Ele falou, mas o senhor está pedindo ou está ameaçando? Não, eu estou pedindo ajuda, porque eu quero é fazer papel. Ou então foi o primeiro que veio pedir para trabalhar aqui. O senhor pode, tranquilo, que antes de 30 dias ninguém vai incomodar o senhor. Vão ligar a energia e o senhor tem 30 dias para faturar e pagar. E foi assim que eu fiz. Então, teve momentos que, de repente, eu peguei a estrada menos trilhada. Certo. Agora, eu fico pensando, né? Quando toma um tombo desse, a empresa começou bem, foi cada vez melhor, superou. O senhor não parou para pensar? Falei, quer saber, vou vender isso aqui, vou tirar férias, vou velejar, o resto nem passou pela cabeça. Não, aquilo era um ideal, uma missão. Eu gostava de trabalhar e aquele setor era de reciclagem, a gente não sabia que ia ser tão bacana, mas é o que eu entrei. E, na verdade, os momentos difíceis eram muito agudos, mas o normal era conquistar cliente, manter cliente, recuperar cliente e evitar os grandes competidores. Então, a estratégia era de um comando e eles tinham um exército. E a gente tinha muita flexibilidade. Tá bom. O senhor contratou bastante gente, né, para trabalhar. Quer dizer, um monte de gente que o senhor contratou já se aposentou faz tempo, né? E viu muitas mudanças acontecerem. Eu acho que muitas empresas perdem o bonde da história porque deixa passar o momento de fazer uma mudança. E acho que outras empresas quebram porque faz uma mudança que não precisava fazer. O senhor deve ter convivido com isso a vida inteira. Senhor Heitor, está na hora da gente mudar tal coisa. Eu falei, opa, como é que o senhor lidava com isso? O ponto de evoluir sempre teve na minha mente. Mas aquele de não evoluir, você que me chamou a atenção outro dia. É um momento que você não deve fazer as coisas. E é muito difícil eu ter essa intuição de não querer fazer, não assumir o risco. E, às vezes, eu ultrapassei os limites do risco. E aí ficava mais difícil. Mas nunca desisti, jamais. Meu professor falava, primeiro objetivo do organismo vivo, Heitor, lembra disso, permanecer vivo. Então, às vezes, estava difícil e a gente, vamos permanecer vivo, vamos manter um negócio, não saia, permaneça no seu negócio. Aqui, outro dia eu fui numa cerimônia do Exército, homenageado, e lá está assim, recuar jamais. Esse recuar jamais eu risquei.
porque às vezes a gente tem que recuar. Tem que dar um passo para trás para dar um tremendo salto para frente, né? Sem dúvida. E nós fizemos isso um monte de vezes na vida. Exato, para sobreviver. Isso mesmo. Não, e às vezes tinha uma reta e a gente tinha que fazer uma curva. Não é a menor distância, é a menor distância, mas é mais... aqui é muito mais seguro. Isso mesmo. Eu concordo. Mas o senhor foi pioneiro em várias coisas, acho que responsabilidade social, por exemplo, ninguém falava em responsabilidade social, o senhor já... Sim. Bom, eu não podia tratar engenheiro, porque não havia, as empresas, as universidades não formavam engenheiro suficiente. Então, eles eram imediatamente contratados por grandes empresas. Então, eu tinha que escolher mecânicos especiais, gente que não era engenheiro, mas tinha uma intuição boa e uma certa base. Então, primeiro engenheiro eu fui tratar depois de uns 15 anos. Eu não podia, ele saía para ser empregado na Fundação Getúlio, não, na CSN, na empresa, Petrobras, quer dizer, nós não podíamos competir com eles. E aí, treinar o pessoal foi a saída. Treinar o pessoal, investir neles. Que foi bom. Quer dizer, o que o senhor procurava nos funcionários que iam trabalhar na sua empresa? Bom, primeiro eu realmente entrevistava. Depois eu pedi aos meus colaboradores que indicasse, porque tinha uma frase assim, quem tem um amigo empregado tem meio emprego arranjado. E esse cara era bom, ele não ia levar um sujeito ruim para desmerecer. Então eles se encarregavam de trazer as pessoas boas para nós. E uma graça, de um ponto de vista, é o seguinte, nunca faltou gente para trabalhar comigo. Nunca. Os outros não tem emprego, não tem gente, para mim não falta. Depois, aquele pessoal de antigamente que era bom, eu já fazia, não é verdade não. Os bons, muito bons, são 20%. Os muito ruins também são 20%. O resto vai com o ritmo da música. Então, eu procurava os fora de série. Não eram formados, mas ele era especial. Isso alavancou muito. Mas tinha um que ele falava, então você tira a fotografia da máquina e traz que eu faço para você. Olha, eu ia à feira internacional, trazia a fotografia, eu vou fazer. E aí ele disse, está funcionando. Uma alegria enorme. O brasileiro é bom para isso, né? Às vezes ele faz até melhor, né? Só que, infelizmente, o brasileiro não aproveita isso. Né? Como o japonês aproveitou. Ele olhou e falou, eu vou fazer, mas eu não vou fazer uma para o senhor Heitor. Eu vou fazer 1 milhão para vender para o mundo inteiro, né? Nós paramos nesse primeiro estágio, né? O que falta no Brasil é empresário. Os países aí que tem mais ricos do mundo, o importante é que o pessoal faça um curso técnico. Não necessariamente uma faculdade técnica, eles formam técnicos e formam empresários. Nós aqui formamos empregados. É verdade, é verdade. É muito difícil ser empresário no Brasil. Eu tive sorte, mas é muito difícil. Quando você viu que o meu caso era singular, porque estou aí até hoje, bom, eu não pensava em desistir nunca, mas recuava. E procurava a companhia dos homens bem-sucedidos. E olhava com eles para admiração. Eu ouvi alguns outros jovens, esse cara está rico, ele deve mexer com droga. Então, o cara não podia progredir, que ele era visto com... Deve ter alguma coisa errada, ele progrediu muito. Não pode ser. Não pode ser assim. Que é um sinal exterior de riqueza, né? Ganha um ponto e tem... Isso também é endêmico aqui no Brasil. Faz tempo que isso acontece, desde Dom João VI, por aí, eu acho, né? Tem muita coisa para consertar, mas nós precisamos, no Brasil, formar empresários. Se eu não me engano, o Sebrae
Sebrae, bom. Fiz o curso de Sebrae. Mandei meu pessoal fazer. Mas quando o senhor fundou a empresa, o Sebrae não existia. Ainda não existia. Nós já tínhamos escolas técnicas e uma série de coisas, mas ainda não existia o Sebrae, não existia o apoio às empresas, né? Não existia o BNDES, não existia nada disso. É cada um por si, uma burocracia danada. Eu tinha que contratar como é que chama? Um despachante, né? Que o Brasil é o único lugar que tem despachante no mundo. Tamanha burocracia. Tamanha burocracia. Para montar uma empresa era um ano. Isso. Horrorosa. E a empresa acabava não sobrevivendo. Por causa daquele espaço que perdeu. Aquele tempo que perdeu. Então, a hora que a gente formar empresários, ter bons exemplos de empresários, como nós estamos tendo aqui, né? Fizeram, deram certo, insistiram, caíram, levantaram, né? Foi para trás para ir para frente. Esse país, obviamente, tem futuro, mas a primeira vez que eu achei a frase "o Brasil é o país do futuro" no jornal foi em 1940 e pouco. E nós continuamos dizendo que nós somos um país que tem futuro. É um futuro que precisa chegar logo, né? Foi o Stefan Zweig. O Brasil fazia isso de futuro. Mas é tão bom que, apesar de fazer tudo errado, ainda dá certo. Dá certo. E parte disso a gente deve às pessoas. Povo bom. Bom. Nunca tivemos uma greve. Nunca. Não, mesmo em 61 anos de empresa, nunca teve uma greve. Nunca. E quando eu me formei... quando eu fui ser empresário em Juiz de Fora, meu tio e meu avô já tinham uma fábrica de papel. Não é essa nossa, mas já tinha uma fábrica de papel. Aí mas eu me orientava com eles. Eu falei, olha, eu vou visitar o sindicato. Eu vou lá no prédio do sindicato. Não, isso não se faz não, Heitor. Você não vai lá não. Não, eu vou lá. Fui muito bem recebido. E aí começou a nossa boa relação com o sindicato. E isso tudo foi Fundação Getúlio Vargas, que me orientou nesse sentido, aquele diálogo, liderança, respeito, olhar nos olhos. Isso me ajudou muito. E a Fundação é um orgulho para nós brasileiros, e principalmente em São Paulo aqui, mas hoje ela está disseminada por todo o país. Então já tem um caminho. Agora, as leis não estão muito favoráveis ainda não. Mas fecha muito mais empresa. A idade média das empresas, como você ficou, é muito pequena. Se você passou o primeiro ano e não fechou, já é uma boa oportunidade. É muito. Uma vez, isso é curioso, uma vez eu fiz programa que a gente estava fazendo para televisão com o pessoal do Sebrae, assessorando. E tem aquela coisa assim, uma empresa, uma pequena empresa que se cria no Brasil, micro ou pequena empresa, ela não sobrevive 3 anos. Né? Então a gente já começa a se sentir mal. Fala, agora somos ruins, né? Não aguenta nem 3 anos, alguns não aguentam nem 3 meses. E aí eu perguntei para o pessoal do Sebrae, escuta, isso é verdade? Ele falou, é. Eu falei, nós temos estatísticas de outros países? Ele falou, temos alguns. Eu falei, bom, se tiver, sei lá, Portugal, que a gente sempre se compara com Portugal, algum país da América do Sul, né? Grandes como os Estados Unidos, que sempre tem estatística para tudo, os nórdicos, né, que são bons em tudo. Eu falei, qual é a conclusão? Ele falou, a conclusão é que quando abre uma empresa, em todos esses lugares, ela desaparece antes de 3 anos. Agora, eu perguntei, qual é a diferença? Eu falei, a diferença é que o brasileiro aqui, ele abre a empresa, ele quebra. E aí ele desiste. Né? E em muitos países existe um apoio para ele continuar. E essa é a diferença. Então, a segunda conclusão é a seguinte, 50% das empresas não resistem mais de 2 anos, se não me engano. Né? Agora, se uma pessoa quebrar e abrir outra empresa, a possibilidade de quebrar de novo cai de 50% para 30%. Olha, e se abrir a terceira vez,
Né? E empresário é, sobretudo, teimoso. Acho que o senhor concorda. Né? Se fosse teimoso, já... A terceira vez, a possibilidade é 10%, porque a pessoa já aprendeu por que a empresa quebra. Então, incentivar, né, é muito importante. Agora, feliz quem trabalha numa empresa, como aconteceu com a Paraibuna, que não tem essas demissões cíclicas e não é vendida para estrangeiro que vem aqui, quer fazer tudo diferente. É uma dádiva. É uma dádiva. Então, quando eu disse que o senhor era gostei da palavra, um empresário emblemático, é principalmente por causa disso. Para alguém ouvir essa história e dizer, escuta, teve terremoto, teve maremoto, teve vulcão, teve um monte de coisa, e eu sobrevivi. É verdade. Eu diria assim, eu sou primeiro humanista, depois cristão, e depois católico. Mas esse negócio de limitar os ganhos é totalmente errado. Porque se você quer progresso, estimula os que querem crescer, mas eles põem entraves. E aí, para que ele quer mais? Ele já tem muito. Porque ele tem capacidade para mais. Às vezes, falando com um teólogo, ele falou, Heitor, você vai ser mais feliz se você tiver menos. Eu falei, não, eu não penso assim, não. Porque eu não tenho para mim. Eu tenho a chance que eu tive, eu quero dar aos outros. Então, às vezes, eu lancei um plano de crescimento para manter os bons funcionários, para dar crescimento, senão eu ia perdê-los. Isso me alavancava. Não? E eu acho que quanto mais progresso ela tem, mais função social ela dá. Sem dúvida. Então, olha, muitos fizeram carreira na nossa empresa. Alguns saíram, foram ser empresários, continuam meu amigo. Então, isso é porque, primeiro, uma gratidão para aqueles que me ensinaram. Meus pais, meus tios. Eu lembro com muita... Da minha babá, eu lembro que naquela época tinha babá, então ela fazia tudo para mim. E aí, cada um deles inseriu em mim algum objetivo, para ser bom, para crescer, para dar chance aos outros. E eu nunca me senti ameaçado pelos outros, não. Quanto mais capaz era o sujeito, mais eu o admirava. Isso também fez diferença. Porque eu vejo muitas, não, cuidado, ele é muito esperto. Não chega perto dele, não. E aí tem um outro, bom, chega perto de quem tem sorte, por isso que eu estou aqui. Boa, boa. Bom, essa eu vou levar para botar no currículo. Deixa eu pedir uma coisa para o senhor, depois de tanto tempo e tanta experiência. Como nós falamos, jovens são confusos, né? É uma das qualidades do jovem, não um dos defeitos do jovem, é ser confuso. Porque hoje, talvez existam até mais possibilidades do que existiam há 40 ou 50 anos. Muito mais possibilidades. A internet abriu o mundo, né? Se um jovem hoje de 17 anos assim, chegasse a pessoa e falasse, Heitor, estou confuso. Dá para o senhor me dizer uma palavra que vai ser útil para mim e que eu possa levar até o fim da minha carreira? Pessoas. Pessoas. Você disse que era só uma, eu tinha vontade de falar muito. Pessoas. Eu achei que o senhor ia falar mais. Porque... Não, mas essa é muito boa, é muito boa. Porque tudo vem a respeito. Gente. Eu costumo dizer lá, ó, prédio está cheio, máquinas tem muitas, matéria-prima tem muito. Mas se você não tiver um time, não vai nada, não funciona. Então, essas pessoas que... Eu gosto muito da palavra entrepreneur do francês, é um empreendedor interno. Certo. Eu não quero olhar assim,
ele é seu camarada, é trabalhador, ele é seu colaborador. E dentro desse colaborador você escolhe o que é empreendedor interno. Ele não tem coragem de empreender para ele, mas ele tem a coragem de empreender para os outros. E aí ele tem chance de dirigir um equipamento muito mais complexo e caro, dando o melhor de si. Aqui está a Raquel, superintendente, ela é que é empresária, eu sou o conselheiro. E esses, eu me apaixono por eles, porque eles fazem tudo como se fosse deles, e do melhor. E aí nós vamos fazendo o time, e vendo, está entregando? Tá, então tá bom, está entregando, bom. Hoje, visitando essa empresa aqui, eu fiquei encantado, porque quando tem um ou dois fora de série, você já tem que dar atenção maior a eles. Aqui todo mundo é fora de série. Eu achei que o senhor ia... Uma palavra que o senhor ia dizer, porque eu achei que ia dizer mais que uma vez, é confiança. Confiança. É. Aí, em geral, eu confio em todo mundo. Muito pouca gente me passou para trás. A maioria me surpreendeu, porque as pessoas são como espelho, refletem a imagem que você faz deles. Então, se é meio malandro e eu falo que ele é sério, ele fica sério, porque não vai me decepcionar. É verdade. Essa que é. Eu imagino que a Paraibuna tem uma daquelas placas lá, nossa visão, nossa vista, todo mundo tem, né? Normalmente são frases muito bonitas. Alguns até contratam escritores famosos, renomados, para escrever uma frase, aquelas palavras assim que estão na moda. Eu sempre achei que é bom ter essa frase. Para quem não sabe, lê o que a empresa espera dela mesma, mas internamente, o que funciona é o exemplo que vem do alto. Você pode escrever, nós somos voltados para a justiça social, para o bem-estar comum, não sei o quê, mas se dentro da empresa não se pratica isso, né? Então o pessoal começa a desconfiar, estamos lendo isso, só que está acontecendo o contrário. O fato da sua empresa ter durado tanto tempo, certamente tem tudo a ver com o exemplo que veio de dentro dela. Depois o senhor pode escolher a frase que quiser para pregar na parede, mas é o exemplo que funciona. E tem muito a ver com confiança. Muito a ver com confiança. Mas eu procurei também ler, eu leio muito. Eu vou contar um detalhe aqui, que eu tomei bomba no primeiro ano e meu pai falou, você tomou bomba porque você não sabe ler. Todo dia você vai ler um conto de Seleções e vai me contar com as suas palavras. Era difícil porque eu decorava, mas eu não sabia contar com as minhas palavras. Aí falava com a minha mãe, está chegando. E eu sei de cor, mas ele não quer. Aí ela me contava. Hoje eu sou capaz de ler um livro e ter a síntese dele. Certo. Até meus colaboradores falaram, então não lê tanto assim, não. Ele lê uma frase lá no meio do livro e cita como você foi. Mas está tudo riscado. Então, leitura, eu aconselho muito aos jovens. Mudou a minha vida. E eu passei de ser obrigado a ler, hoje é o meu maior prazer ler. Tudo. Romance, Vida dos Grandes. Aliás, eu vi a lista que você publicou de livros. Parabéns, vou começar a ser seu leitor. Obrigado. Eu acho que uma diferença é que eu também pertenço a uma geração que lia muito livros, né? A tecnologia mexeu com a cabeça de todo mundo. Mexeu. O senhor se lembra que se perguntasse para alguém há 30 anos ou mais para trás, quanto é 7 vezes 8? Né? A pessoa respondia. Hoje se pergunta para um jovem, quanto é 7 vezes 8? Ele, 56. Quer dizer, ele sabe, há uma maneira de buscar informação rapidamente, mas não registra. Não registra. A próxima vez que perguntar, ele vai de novo. Nós registrávamos, decorava tabuada, decorava livro, tinha que escrever histórias, redação, composição. Quer dizer,
Eu acredito que eu fui muito feliz com a época em que eu fui à escola. Né? Nós éramos castigados, sim, éramos, e sabíamos exatamente por que nós estávamos sendo castigados. Né? Então, hoje não pode falar alto com o aluno, né? Tem uma série de coisas. Eu não vou dizer que isso é retrógrado, na verdade isso é progresso. Nós estamos provavelmente caminhando para o mundo que vai ser o paraíso universal daqui a uns 100 anos, mais ou menos, e essa aqui é a fase de teste, é o rascunho da humanidade, né? Mas nós aprendemos muita coisa porque nós tivemos que ler, decorar, até decoramos um monte de coisa que não servia para nada. Isso. É verdade. Eu fico aí a ver a sua decoração. Mas meu pai me ensinou, meu amigo, me ensinou, já que você não é bom de conta, Heitor, tenha noção de grandeza das coisas. Aí ele falou, um boi pesa 20 arrobas, não pesa 200 nem 2. Então você já tem noção de grandeza. Os economistas saem para as contas, então, mas erra num zero e dá uma desproporção danada. E se você tiver noção de grandeza, você já aproxima. Só que os custos e a competição é tão grande que não pode ficar só na noção de grandeza. Eu posso ficar, mas meus colaboradores têm que ir a fundo, porque a margem é muito pequena. A melhor maneira de avaliar o que nós estamos fazendo é se eu perguntar quanto tempo o senhor acha que nós estamos aqui conversando? Nós uns 15, 20 minutos, né? Bem mais de 30. Quando passa rápido é bom. É que nem filme bom. É muito agradável conversar com você. Igualmente. E você fora de série. E meu patrimônio aumentou na medida que eu conheci você. Quanto eu ganho com isso? Empresário. Bom, eu queria... Mas é um privilégio estar com você, você sabe disso. Quero agradecer até a empresa, porque me deu a oportunidade. Foi a Raquel que me apresentou a você. Okay. Eu diria que foi um privilégio mútuo. Foi mútuo. O senhor tem grandes histórias para contar, grandes histórias. E é um grande contador de histórias. Então, juntando as duas coisas, né, dá um papo assim de semanas, sem parar de falar. Então, eu queria, de coração, agradecer o senhor ter vindo até aqui. O senhor está fazendo planejamento de longo prazo, aos 86 anos? Mais ou menos. Esse é o espírito. Meu pai, com 80 anos, falou, não vou plantar mais eucalipto, não. Colheu. Ele morreu aos 88, a gente corta com 7. Então, eu sempre fico... Eles me travam um pouco, sabe? Eles me travam um pouco. Mas eu fico sempre sonhando com ver o que o mercado deseja e servir o mercado. Sempre na reciclagem, no orgânico, que isso é que é o destino, não é? Eu vou dizer mais uma coisa. Eu estava uma vez na Bélgica, no setor de embalagem, fui falar lá com o líder e me apresentei e tal. Eu gostaria de falar. Aí ele perguntou assim, a sua embalagem é orgânica? Então senta aí que nós vamos bater pau. Isso tem 10 anos. Disse, vem com uma força avassaladora. O copo hoje, você vai num coquetel, coisa, não tem nada de plástico. Que plástico, usar um copo de plástico uma vez para jogar fora é um nonsense. E a gente era obrigado na fábrica a botar copo plástico, porque o cara do Ministério do Trabalho vinha... Está evoluindo tão grande que a gente, tão rápido e tão grande, essa empresa é um exemplo, né? Atrás. Não, mas não dá para parar de pensar, ver para onde vai o mundo, ver se eu quero ir naquela direção, que não sou obrigado a ir, mas, né? Então, eu lhe desejo um futuro longo e feliz. Para nós. Muito obrigado. E para quem nos acompanhou nessa emocionante e emblemática apresentação, nossos agradecimentos e esperamos contar com a companhia de todos no nosso próximo podcast. Obrigado. Obrigado.
Obrigado.